Hoje no nosso programa nós vamos falar sobre o vestibular da Unesp 2007. Então nós vamos conversar com o diretor acadêmico da Fundação VUNESP, professor Fernando Prado. Professor Fernando, muito obrigada pela presença hoje aqui no nosso programa. E professor, existe alguma novidade neste vestibular 2007? Cara, é um prazer estar aqui com vocês. O vestibular 2007 são 6.189 vagas para 151 cursos, que funcionam em 16 cidades. A principal novidade para este vestibular é que as inscrições serão feitas todas pela internet. Okay. E professor, por que o vestibular da Unesp é aplicado em uma única fase, sendo que o vestibular da FUVEST e da Unicamp são em duas fases, professor? Por duas razões. A primeira é uma razão de princípio da Unesp, que pretende, enquanto for possível, avaliar integralmente todos os candidatos, permitir que todos os candidatos façam todas as provas. Em segundo lugar, porque isso facilita nos cursos de menor procura o preenchimento das vagas, sem que se descarte candidatos antes da hora. Na hora da prova, onde o candidato deve ter mais atenção? Na parte das questões dissertativas, múltipla escolha ou, se não, na redação? As atenções nessas três provas são de natureza diferente. Nas questões dissertativas, é muito importante que o candidato escreva com clareza o conteúdo solicitado. Nas questões objetivas, é muito importante que ele faça a leitura de todas as alternativas, porque muitas vezes há pequenas diferenças entre uma e outra alternativa na escolha da alternativa correta. E na redação, o que é mais importante é a argumentação lógica, a ordem lógica do raciocínio e a conclusão coerente com a argumentação utilizada. E quais os conhecimentos que a Unesp exige dos candidatos na hora da prova? Em princípio, são todos os conhecimentos da chamada Base Nacional Comum do Ensino Médio. Além disso, há uma língua estrangeira que também é exigida, podendo ser o inglês ou o francês. Lembrando que para alguns cursos são exigidas as provas de aptidão, né, professor? As provas de aptidão, elas atingem cerca de 5% dos candidatos e o candidato deve olhar no manual se o curso dele exige ou não essas provas específicas. O senhor pode dar uma recomendação para os participantes deste vestibular 2007, professor? Primeira coisa, estudar, porque ainda há tempo, ainda há como repor o que não foi visto ou o que não foi bem visto ou o que não está totalmente assimilado. Segundo, estudar todas as matérias, não apenas aquelas relacionadas com a carreira pretendida. Porque muitas vezes o desempate, a diferença, se dá nessas outras matérias, não naquelas próprias da área. Certo. Professor, para finalizar, onde o interessado pode ter mais informações sobre a Unesp e seu vestibular 2007? Sobre a Unesp, ele pode consultar no site www.unesp.br. Sobre as profissões da Unesp, o Guia de Profissões da Unesp, que é uma distribuição gratuita em todas as escolas e cursinhos e nas próprias escolas da Unesp. E sobre o vestibular, no site www.vunesp.com.br, no Seja Bicho, evidentemente, e também nas escolas e cursinhos que recebem os nossos folhetos e os cartazes anunciando o vestibular. Lembrando que as inscrições seguem até o dia 6 de outubro, né, professor? Isso, 18 horas, horário de Brasília, pela internet. Ok. Professor, eu agradeço a sua participação hoje aqui no nosso programa. E para você que está nos assistindo, semana que vem eu estou de volta. Até mais.